Atualmente, muitas pessoas acham que no primeiro século todos os discípulos de Jesus eram chamados de cristãos e que eles criaram uma nova religião chamada cristianismo. Isso não é verdade. Inicialmente, todos os discípulos de Jesus eram conhecidos como nazarenos. Tanto judeus quanto gentios estavam reunidos em um só corpo. Somente na cidade de Antioquia é que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Enquanto em Antioquia os seguidores do Messias foram apelidados de cristãos, em todos os outros lugares eles eram conhecidos como nazarenos. Segundo Ray Pretz, um erudito da Universidade de Jerusalém, judeus e gentios crentes em Jesus eram conhecidos por nazarenos. E somente muito tempo depois houve uma distinção terminológica entre nazarenos e cristãos. Se no passado judeus e gentios eram chamados de nazarenos, essa situação mudou e se passou a fazer a seguinte diferenciação de nomenclatura. Nazarenos eram aqueles que eram judeus crentes em Yeshua. Cristãos eram aqueles gentios crentes em Yeshua. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, há uma discussão acerca do relacionamento entre gentios e judeus. Na ocasião, Tiago estabelece umas recomendações aos gentios. E ele diz: porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e em cada sábado é lido nas sinagogas. Atos 15, 21. No texto, identificamos três importantes dados. O primeiro, judeus e gentios se reuniam em cada sábado. Segundo, eles estudavam a lei, a Torá. 3, eles estavam reunidos nas sinagogas. Esses três elementos indicam que os judeus e os gentios praticavam o judaísmo. O cristianismo, como se vê hoje, foi difundido por Inácio de Antioquia, ou simplesmente Santo Inácio, e é contrário às primeiras práticas dos apóstolos de Yeshua do primeiro século. O cristianismo de Inácio determinou que as reuniões do sábado fossem mudadas para o domingo. Ele ensinou que a lei, a Torá de Moisés, deveria ser abolida. Ele ordenou que as reuniões deixassem de ser feitas nas sinagogas e passassem a ser feitas nas igrejas. Esses três ensinos de Inácio mudou totalmente as características e se diferenciou por completo dos discípulos de Jesus do primeiro século. Jesus não veio para fundar uma nova religião, mas sim para ensinar o judaísmo de acordo com as Escrituras. Aquele que segue a Jesus deve vivenciar o judaísmo por ele ensinado, tomando muito cuidado com as atuais práticas do judaísmo, visto que muitas delas estão impregnadas de elementos antibíblicos. Muitas pessoas, quando descobrem que Jesus era judeu e seguia o judaísmo, terminam por abraçar indiscriminadamente todos os costumes judaicos, sem maior análise crítico. E isso é totalmente insensato, até porque há no judaísmo moderno práticas e ritos que são pagãos, como também há muito mais práticas de preceitos do que da própria Torá. No início, a comunidade dos que creram eram lideradas pelos apóstolos e todos eles eram judeus. Mas depois, com o passar do tempo, Inácio, que era gentio, não concordando com a liderança judaica dos nazarenos, criou uma rebelião nas congregações e dividiu os grupos por volta do ano 98. A partir daí, Inácio afirmou que os seguidores de Jesus deveriam abandonar o judaísmo, religião praticada pelos nazarenos, e seguir a religião por ele criada, o cristianismo. A nova religião, o cristianismo, começou a florescer no início do segundo século e culminou com a instituição da Igreja Católica Romana no século IV. Ora, se os nazarenos e os primeiros cristãos eram adeptos do judaísmo, conclui-se com facilidade que o cristianismo oficializado pela Igreja Católica não representa a religião praticada pelos seguidores do Messias.
Por sua vez, o protestantismo atual, as igrejas evangélicas, também não expressam a fé original, visto que seguem a inúmeras práticas e dogmas estabelecidos pela Igreja Católica. Por exemplo, a substituição do sábado, a abolição das festas bíblicas, a abolição da Torá. Com todos esses acontecimentos, no século IV, o cristianismo, religião criada por Inácio, iniciou uma perseguição a todas as pessoas que não declarassem o cristianismo como a sua fé. Cumpriu-se aí então a profecia de João, em que ele disse que os falsos profetas sairiam de dentro da própria comunidade dos discípulos. Epifânio de Salamina, um dos pais da Igreja Católica, que viveu no final do século IV, escreveu uma obra em que criticou os nazarenos. Para Epifânio, os nazarenos seriam hereges. Contudo, sabemos com toda a certeza que os primeiros discípulos de Jesus não foram ímpios, mas sim homens tementes ao Eterno. Veja um relato de Epifânio. Os nazarenos não diferem essencialmente dos outros, seja judeus, ortodoxos ou não, pois praticam os mesmos costumes e as mesmas doutrinas prescritas na Torá judaica, com a diferença que eles, os nazarenos, creem que Jesus é o Messias. Eles creem na ressurreição dos mortos e que o universo foi criado por Deus. Eles afirmam que Deus é um e que Jesus é o Messias, o seu filho. Eles são muito bem versados na língua hebraica e leem a Torá de Moisés. Eles são diferentes dos judeus e diferentes dos cristãos apenas no seguinte: eles discordam dos judeus porque chegaram à fé no Messias, mas são distintos dos verdadeiros cristãos porque praticam os ritos judaicos da circuncisão e guardam sábado, entre outras coisas. Verifica-se no texto de Epifânio que ele faz diferenciação entre os nazarenos e os cristãos. Todavia é importante lembrar que Epifânio foi um dos grandes protagonistas do estabelecimento da doutrina católica romana no século IV. Assim, os elogios de Epifânio aos cristãos era para depreciar os nazarenos, fazendo com que as pessoas olhassem para eles como se fossem hereges. Marcel Simon, especialista em história do cristianismo no primeiro século, tece o seguinte comentário sobre as declarações de Epifânio. Ele, referindo-se aos nazarenos, se caracterizam essencialmente pelo seu forte apego aos costumes judaicos. Se eles são hereges, como na opinião de Epifânio, é apenas porque continuam apegados a ideias antigas. Eles, os nazarenos, representam, embora Epifânio categoricamente não admita, os verdadeiros e diretos descendentes da comunidade primitiva dos apóstolos, o qual nosso autor Epifânio sabe muito bem que foi chamada como o nome de nazarenos. Então, esse é o motivo pelo qual muitas pessoas hoje acreditam que os discípulos do primeiro século eram chamados de cristãos. Muitas pessoas, inclusive, desconhecem que Jesus era judeu e que foi criado na religião judaica. Eu volto a afirmar, Jesus, Yeshua, não fundou uma nova religião. Ele não criou nenhuma instituição. Pelo contrário, ele pregou o reino de Deus.